Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre plastificação. E falando sobre plastificação, obviamente que eu vou falar também um pouco sobre a plastificadora, os cuidados que você deve ter com a sua plastificadora. E também vou falar, obviamente, sobre o Polacil, que nada mais é do que o plástico usado para plastificação. Bom, então vamos começar falando do Polacil. E para falar do Polacil, primeiramente vamos falar sobre os tamanhos que temos disponíveis de Polacil para você comprar e utilizar aí na sua gráfica rápida. Bom, eu vou começar pelos tamanhos menores, que são o Polacil para plastificar documentos, tá? Esse Polacil aqui, eles têm em 3 tamanhos diferentes. Eu até anotei aqui para eu não esquecer, ó, porque eles são divididos, os Polacil pequenos, né, que no caso são esses assim, ó. Tá? Ó, eles são divididos em 3 tamanhos diferentes. Tem o para RG, que no caso são esse aqui, que o tamanho dele é 80 por 110 milímetros, né? 80 milímetros de largura e 110 milímetros de altura. Temos também o Polacil para CPF, que ele tem 66 milímetros de largura e 99 milímetros de altura. E temos o Polacil para crachá, que ele tem 59 milímetros de largura e 86 milímetros de altura. Tá? Dos Polacil pequeno, né, para documentos, tem esses 3 tamanhos disponíveis. Esses que eu tenho aqui, eles são o que a gente diz que é para RG, que ele tem, ó, medida, não sei se você consegue ver aí, 80 por 110 milímetros, tá? 80 milímetros de largura por 110 milímetros de altura. Bom, e agora que eu expliquei para você que temos 3 tipos diferentes de Polacil pequeno para documento, eu vou dar uma dica para você, tá? Você não precisa ter esses 3 tamanhos aí com você, tá ok? Porque, como eu falei, tem o tamanho de RG, CPF e crachá, tá? Eu, no caso aqui, na minha gráfica rápida, eu tenho o que seria o Polacil para RG, que é o maiorzinho, que é 80 por 110 milímetros. Os outros já são um pouco menores. Então, não precisa você comprar uma caixinha de Polacil para RG, uma caixinha para CPF, uma caixinha para crachá. Eu aconselho você a comprar o tamanho maior para documento, que é o RG, que é o 80 por 110 milímetros. Por quê? Porque com esse aqui, você consegue não só plastificar RG, como você também plastifica CPF e plastifica crachá, tá? Porque o Polacil tamanho CPF é 66 por 99 e o crachá é 59 por 86, ou seja, são menores que esse aqui. Então, com esse aqui, você consegue plastificar desde o RG até CPF e crachá. Então, eu acho desperdício você comprar 3 tamanhos de Polacil para documentos diferentes, sendo que tu pode comprar o do maior e esse aqui você vai usar tanto para RG, quanto para CPF, quanto para crachá. E o excedente que sobrar de plástico, de qualquer jeito, você vai cortar o plástico excedente que sobrar depois de plastificar, você vai cortar tanto ou na guilhotina ou no estilete. Então não tem problema você usar isso aqui para plastificar, por exemplo, um CPF ou um crachá, um documento pequeno, porque o plástico excedente você vai refilar ali na guilhotina ou no estilete, tá? Então a dica que eu dou para vocês é: compre só um tamanho de Polacil para documento, não precisa comprar 3 tamanhos diferentes. Eu acho desperdício e perda de tempo. E com esse aqui você consegue plastificar qualquer outro documento, ok? Bom, agora vamos para o próximo tamanho de Polacil que temos disponível, que são o tamanho A4 e o tamanho ofício, tá? Esse aqui, no caso, que eu tenho aqui comigo, ó, ele é tamanho ofício, tá? Mas eu posso usar ele, obviamente, para plastificar folhas A4, tá? Esse aqui ele é tamanho ofício, tá? Para você plastificar folhas ofício. E também, como eu acabei de dizer, você pode plastificar folhas A4 com ele, que se você comprar o Polacil tamanho A4, você obviamente, caso apareça algum documento, alguma coisa do tamanho ofício para você plastificar, com o Polacil tamanho A4 você não consegue plastificar nada em tamanho ofício, porque o tamanho ofício obviamente é maior. Então, o que acontece aqui, eu não tenho na minha gráfica rápida Polacil tamanho A4. Eu prefiro comprar o Polacil tamanho ofício, que eu consigo plastificar tanto folhas ofício, né,
quanto consigo com esse plastificar folhas A4. Apesar que, na minha opinião, as folhas ofício, tamanho ofício, está caindo muito em desuso, né? Porque quem usava muito, onde era muito usado as folhas ofício, eram os cartórios, né? Que emitia certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, em tamanho, em folhas ofício. Mas isso mudou, agora os cartórios estão emitindo tudo em folhas A4, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito e vários outros documentos eles estão emitindo agora tudo em folhas A4, né? E na verdade eles estão emitindo até menor do que folha A4, né? Hoje em dia já tem aqueles certidão de nascimento, de casamento, que eles emitem assim bem pequenininho, mais ou menos da metade de uma folha A4, né? Quase o tamanho de um documento mesmo. Então, as folhas ofício, eles têm caído muito de desuso, tá? Para ser bem sincero, as poucas folhas ofício que chegou aqui para eu plastificar até hoje são de certidões, tanto de casamento, nascimento, só que daquelas bem antigas, sabe? Aquelas antigas mesmo, que as pessoas conseguiram conservar e ainda não tinha plastificado, mas trouxeram aqui para eu plastificar. Então, apesar das folhas ofício estarem caindo em desuso, na minha opinião, na minha visão, eu ainda prefiro comprar aqui, tá? Esse polacil tamanho ofício, porque caso apareça eu estou preparado para plastificar. Bom, agora o último tamanho que temos aqui de polacil, né? São essas aqui, ó, tamanho A3, tá? Eu não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar, ele é autoexplicativo, tamanho A3, obviamente. Com esse polacil aqui, eu plastifico folhas A3, né? E você sabe que uma folha A3 é o dobro de uma folha A4, né? Você que mexe com gráfica rápida, não precisa nem explicar isso para vocês, né? Então, mas eu uso esse aqui para plastificar folhas A3, que como vocês viram aí nos meus vídeos, eu tenho uma impressora A3 aqui, né? Que é a Canon X6510. Então, às vezes eu faço impressão A3 aqui e plastifico com ela. Obviamente que se você não tem uma impressora A3, eu não recomendo comprar esse polacil tamanho A3. Você só vai comprar ele caso você tenha uma impressora A3, tá? Que aí você imprime e plastifica, entendeu? E também, obviamente, que a sua plastificadora tem que ser uma plastificadora que plastifica até tamanho A3. Não adianta lá a sua plastificadora só plastificar até tamanho A4 e você comprar esse aqui, que aí tudo bem, tu pode cortar ela no meio e plastificar a folha A4, mas eu não acho viável, né? Então, esse aqui de tamanhos de polacil, os que nós, vou colocar isso aqui no chão mesmo, deixa aqui. De tamanho de polacil, o que nós temos são esses. Bom, e outra coisa que você precisa saber sobre o polacil é a sua espessura, que é medida em milímetros ou em micras, tá? No caso desse aqui, ó, ele é 0,5 milímetros ou 125 micras. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior a espessura ou as micras do polacil, significa que ele é mais espesso, mais grossinho, mais rígido e menos maleável, tá? Quando você termina de fazer a plastificação, você nota a diferença. Por exemplo, existe 4 tipos de espessura de polacil, tá? Que é o de 0,03 milímetros ou 80 micras, tem o 0,05 milímetros ou 125 micras, que é esse aqui, tem o 0,07 milímetros ou 175 micras, que é esse aqui, e tem o 0,10 milímetros ou 250 micras. São esses 4 tipos de espessura de polacil. E na prática, tá, se você fizer uma plastificação com polacil com mais fino e também fizer uma plastificação com polacil mais grosso, que no caso seria o 0,10 milímetros ou 250 micras, e fizer uma plastificação com polacil mais fino, que é o 0,3 milímetros ou 80 micras, no final você vai reparar que o polacil de 10 milímetros, né, ou 250 micras, tu vai reparar que o documento ele vai ficar mais rígido, menos maleável, tá, e um pouquinho mais grosso. Já o polacil de 0,03 milímetros ou 80 micras, tu vai reparar que ele vai ficar mais maleável, menos rígido e um pouquinho mais fino. Então, essa é a diferença na prática da espessura do polacil, tá? E outra coisa que você precisa saber é que quanto maior a espessura do polacil, mais caro também ele é. Por exemplo, se eu for comprar uma caixinha dessa aqui, com 100 unidades,
desse mesmo tamanho aqui, 80 por 110 milímetros, isso aqui é para documentos. Eu tenho anotado aqui os valores, por exemplo, uma caixinha dessa aqui no caso, que é de 0,5 milímetros, ele está custando R$ 17,09. Já a mesma caixinha dessa aqui, só que com a espessura de 0,7 milímetros ou 175 micras, ele está custando R$ 23,74, tá? Com a mesma quantidade, 100 unidades. E a mesma caixinha dessa aqui, com 100 unidades, com o mesmo tamanho, só que com a espessura de 0,10 milímetros ou 250 micras, está custando R$ 33,24. Tu tem que ter um valor padrão para plastificar documento. Aí vamos supor que tu vai cobrar R$ 3 para plastificar documentos, como eu já citei aqui, RG, CPF, título de eleitor, crachá, etc. Tu vai cobrar R$ 3. Se você usar um polacil com uma espessura de a máxima 0,10 milímetros, obviamente que o seu lucro final, o seu lucro líquido, né, pela aquela plastificação, vai ser menor, porque uma caixinha de polacil da mais espesso, 0,10 milímetros, obviamente ela é muito mais caro do que do que essa aqui, ó, de 0,05 milímetros. Essa aqui, ela está bem mais barata, tá? Então, se você faz a plastificação do documento dos seus clientes com uma caixinha de polacil dessa aqui, ó, de 0,05 milímetros, no final, o seu lucro final pela aquela plastificação vai ser maior, porque esse polacil aqui com essa espessura é mais barato. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço? Qual espessura então eu vou usar para trabalhar na minha gráfica rápida? Eu uso a mais alta, a espessura mais baixa, ou eu compro uma caixinha de cada espessura? Eu não aconselho você a ter uma caixinha, aqui ó, nesse meu caso aqui ó, eu tenho uma caixinha de 0,05 milímetros e uma de 0,07 milímetros. Eu não aconselho você a comprar uma caixinha de cada espessura diferente. Eu aconselho você a comprar uma caixinha de uma espessura só, ou a 0,05 ou a 0,07. Tá? Aqui, os meus polacil aqui, ó, tanto de documento quanto o do Office A4 e do A3, eles têm a espessura de 0,05 milímetros. Tá? O único que eu tenho aqui de 0,7 milímetros é esse aqui, que eu comprei ele porque eu comprei ele no começo, quando eu estava abrindo aqui a gráfica, e eu não sabia exatamente a diferença dessa espessura, dessas micras, para que servia. Então eu decidi comprar um desse 0,07, mas se fosse hoje eu não teria comprado ele. Tá? A partir de hoje eu decidi que todos os polacil aqui da minha gráfica, de qualquer tamanho que seja, a espessura vai ser isso aqui, ó, 0,05 milímetros ou 125 micras. Tá? Por quê? Porque ele nem é muito fino, e nem é muito grosso, e nem é muito caro. Então eu consigo ter um lucro final maior usando esse polacil nessa espessura. E não precisa se preocupar, porque eu te garanto que o resultado final, utilizando essa espessura aqui, é excelente, tá? É mais do que satisfatório para o seu cliente não vai reclamar, o seu cliente nem sabe da diferença de espessura de polacil, porque a principal função da plastificação não é necessariamente deixar o documento mais rígido, mais duro, mais espesso, e sim proteger. E esse aqui, 0,05 milímetros, atende perfeitamente essa necessidade, sem contar que os outros com a espessura maior, o documento vai ficar um pouquinho mais grossinho também. Então o seu cliente ele só quer proteger o documento dele. Bom, uma coisa muito importante que você precisa saber quando estiver plastificando o seu documento, qualquer coisa que seja, você tem sempre que deixar uma sobra para poder lacrar o documento. Por exemplo, eu vou usar esse cartão aqui como exemplo, tá? Vamos supor que ele é algo que eu esteja plastificando. Coloquei ele aqui, aí eu passo ele lá na minha plastificadora, né? E aí ele vai lacrar aqui dos lados. Só que o que pode acontecer de algumas pessoas inexperientes de fazer, tudo bem que aqui você vê, ó, que ficou uma sobra muito grande de plástico, né? Isso aqui não é legal, isso aqui é feio, isso aqui não deixa a pessoa guardar. Se a pessoa for um documento que a pessoa quer guardar dentro da carteira, isso aqui, ó, esse tanto de plástico que sobrou aqui, não é legal, não vai facilitar para a pessoa guardar o plástico dentro da carteira. Então o que você vai fazer? Você vai refilar, né, vai recortar o excesso de plástico que sobrou aqui, ó,
tá? Você vai cortar ou com estilete ou na guilhotina. Eu, no meu caso, eu prefiro refilar, né? Cortar o plástico excedente na guilhotina. Só que o que acontece? Tu vai deixar, ainda mesmo que tu vai cortar o excedente, você vai deixar um pouquinho de plástico sobrando, que é onde o plástico vai grudar e selar o documento plastificado, o documento, a folha, qualquer coisa, entendeu? Você não vai cortar aqui, ó, muito rente ao documento, que eu já vi, tá? Eu já trabalhei em empresa que o cara cortava aqui, ó, igualzinho aqui ao final do documento, ó, bem rente ao documento. E aí o que acontece? E aí o que acontece? Depois o documento ia se abrindo mais rapidamente. Então você vai tirar o excesso de plástico, mas vai ter que deixar aqui, ó, sabe, pelo menos uns 2, 3 milímetros de sobra de plástico, mais ou menos uns 2 ou 3 milímetros de sobra, que é onde o plástico vai derreter e vai selar, né? Para poder conservar o documento, para o documento não abrir. Se você cortar muito rente mesmo assim o documento, esse documento ele vai se abrir, o plástico aqui, ele vai se abrir muito mais rapidamente, ele vai durar muito menos a plastificação. Por isso você tem que cortar o excesso, mas não todo, tá? Tu vai deixar sempre uma bordinha assim de plástico, ó, mais ou menos de 2, 3 milímetros, para poder que é onde vai selar o documento. Então você nunca corta muito rente ao documento. E lembrando, quanto mais grosso, mais espesso, né, for o documento que você estiver plastificando, maior é a sobra que você tem que deixar, entendeu? Agora, vamos falar sobre os cuidados que você deve ter com a sua plastificadora na hora da plastificação, tá? A primeira dica que eu dou é você nunca colocar diretamente o Polacil na sua plastificadora desse jeito assim, ó, tá? Sem uma proteção. Sempre utilize uma proteção. Eu tenho aqui uns exemplos de proteção que eu fiz, tá? Por exemplo, esse aqui é uma folha A4 dobrada no meio, que eu utilizo ela para plastificar documentos RG, CPF ou qualquer outro tipo de plastificação que caiba aqui dentro, tá? Por exemplo, se eu estivesse plastificando esse cartão aqui, tá? Um exemplo. Se eu estivesse plastificando esse cartão, eu nunca ia chegar e colocar ele diretamente lá na plastificadora do jeito que está aqui. Eu ia colocar ele dentro dessa capa aqui, ó, tá? Ia colocar ele aqui dentro, ia passar ele na plastificadora dentro dessa proteção aqui, dessa capa. Porque eu não aconselho você a passar o Polacil sem a proteção na plastificadora. Simplesmente porque dependendo da temperatura, esse plástico aqui, ó, ele pode derreter e ficar preso lá na sua plastificadora, gerando prejuízo para você, danificando a sua plastificadora ou diminuindo a vida útil da sua plastificadora. Pode acontecer também de derreter a cola que tem aqui dentro do Polacil e vazar um pouco de cola lá nos rolos da sua plastificadora, fazendo assim com que a sua plastificadora com o tempo comece a engasgar muitos documentos lá dentro por causa da cola que ficou preso lá dentro, entendeu? E aí vai gerar manutenção, vai reduzir a vida útil da sua plastificadora, vai dar muito trabalho para você, vai te dar prejuízo, tá? Eu também tenho esse modelo aqui, ó, que é para quando eu for fazer plastificação de folha ofício ou A4, tá vendo? Ó? Cadê aqui? Aqui, ó. Quando eu fazer uma plastificação tamanho ofício ou A4, eu uso esse aqui. Isso aqui eu fiz com cartolina, tá? Eu fiz ele desse tamanho aqui, que aqui eu coloco, ó, quando for plastificar ofício ou folhas A4, eu coloco aqui dentro, tá? Só eu abro, coloco aqui dentro dessa proteção e passo lá na minha plastificadora, sempre com proteção. Eu nunca passo assim, ó, sem proteção. Também tem esse outro aqui também que eu fiz com cartolina, que é para plastificar folhas A3, que a minha plastificadora plastifica folhas A3, né, tamanho A3. Então, ó, eu venho aqui, pego o Polacil tamanho A3, coloco o documento dentro, coloco dentro aqui dessa proteção que eu fiz com cartolina e passo lá na plastificadora, entendeu? Essa é uma dica que eu dou para vocês para melhorar, para proteger o equipamento de vocês, a plastificadora, tá? Para aumentar a vida útil, para evitar manutenções e dor de cabeça. Então essa é a dica que eu dou para você, esses cuidados para você ter com a sua plastificadora. Eu vou ali
filmar agora a plastificadora para dar uma outra dica rápida para vocês, tá bom? E uma outra dica que eu quero dar para vocês aqui é o seguinte, nesse caso aqui da minha plastificadora, ó, ela tem um modo selar, que é um modo quente, né, para eu plastificar com Polacil ou fazer laminação com um BOPP, que ele esquenta a plastificadora, e tem aqui o modo frio, que eu posso usar ele frio, que eu posso, por exemplo, fazer plastificação usando papel contact, né, para poder estar fazendo laminação com papel contact. Né? E o que acontece? Depois que você terminar de usar a sua plastificadora, eu não aconselho a desligar a plastificadora logo de cara. O que eu aconselho a fazer é você mudar para o modo frio, tá? Deixar ela funcionando, os rolos rodando, para que o calor seja dissipado e o calor não fique preso entre os rolos, danificando a sua plastificadora, tá? Porque se tu terminou de usar essa plastificadora e a plastificadora estiver muito quente, você desligar de cara, vai ficar quente acumulado aqui entre os rolos, e isso pode criar bolhas aqui nos rolos da sua plastificadora, diminuindo a vida útil da sua plastificadora. Então, você sempre muda do modo quente, né, que é selar no meu caso, tu muda para o modo frio, deixa aqui pelo menos uns 8 minutos ela rodando, só que no modo frio, que ela vai esfriando, depois você vem e desliga, que assim você vai aumentar a vida útil da sua plastificadora. E também, né, como eu falei, ó, nunca coloque um documento diretamente assim na sua plastificadora, tá? Nunca plastifique assim sem uma proteção. Sempre use uma folha, tá? Para poder proteger o seu documento e a sua plastificadora. Você coloca aqui dentro, ó. Você coloca aqui dentro e depois coloca para plastificar. Bom, e agora vamos falar sobre valores de plastificação. Aqui na minha região, no Distrito Federal, é cobrado para fazer plastificação de documentos, como RG, CPF, título de eleitor, crachá, documentos até esse tamanho aqui, de 80% de 10 milímetros, é cobrado de R$ 2,50 a R$ 3,00. Eu, aqui na minha gráfica rápida, eu cobro R$ 2,50 para fazer plastificação de documentos até esse tamanho aqui, né, que é 80% de 10 milímetros, que é RG, crachá, CPF, título de eleitor, eu cobro R$ 2,50, mas tem lugares aqui que cobra 3, né? Em outros estabelecimentos chega a cobrar 3. Para fazer plastificação de ofício, de papel ofício ou A4, aqui na minha região é cobrado de 4 a 5 reais. Tem estabelecimento que cobra 4, outros cobram 5. Eu, aqui na minha gráfica rápida, cobro 5 reais para fazer plastificação, tanto de A4 quanto de ofício. Para chegar aqui um documento em ofício, um papel ofício para plastificar é 5 reais. Folhas A4 também é 5 reais. Já os tamanhos, classificação tamanho A3, aqui na minha região, é cobrado de 6 a 7,50 para fazer plastificação tamanho A3. Eu, aqui na minha gráfica rápida, cobro R$ 7,00 para fazer plastificação tamanho A3. E agora, entra um outro ponto que está um pouco fora da curva, que é um ponto que é um caso que ele não é esse tamanho, ele é maior, mas também não chega a ser uma folha 4, tá? Vamos supor que o cliente vem com alguma coisa aqui, com alguma coisa que ele queira plastificar e que seja maior do que esse tamanho aqui, 80% de 10 milímetros, mas também não chega ao tamanho de uma folha 4. Dá mais ou menos aqui metade de uma folha 4. Para esse tipo de plastificação, eu cobro R$ 3,50. E aí o que acontece? Eu pego esse meu Polacil aqui tamanho ofício, corto ele aqui no tamanho do documento, do papel que eu vou plastificar e plastifico. E detalhe importante, eu não descarto o que sobrou, né, do Polacil, obviamente que não. Então eu vou guardar para reaproveitar. E aí eu corto aqui, ó, o tamanho necessário, plastifico lá o papel, o documento e cobro R$ 3,50, tá? Se for um papel, um documento, qualquer coisa que passe do tamanho, que passe da metade de uma folha 4, se chegar até metade de uma folha 4, eu cobro R$ 3,50. Agora, se passou pelo menos 1 centímetro de uma folha 4,
no centímetro da metade de uma folha 4, aí eu já cobro o valor da plastificação de uma folha 4 normal. Porque às vezes o cara vem com uma plastificação que é quase o tamanho de uma folha 4. Vamos supor que chega mais ou menos até aqui, ó. Tá? Se chegar mais ou menos até por aqui, aí eu cobro o valor de uma plastificação A4, que é R$5. Você nunca desperdiça, uma dica que eu vou dar para vocês, ó. Todo retalho de Pulacil, vocês não desperdiçam, que nem eu faço aqui, ó. Eu guardo todo o retalho de Pulacil, aqui eu guardo, ó. Esse aqui, ó, eu tinha usado quase metade dessa folha para fazer uma plastificação, cobrei R$3,50. E essa outra metade aqui, ó, que eu separei e guardei, eu consigo plastificar vários RG, CPF, crachá com ele e cobrar R$2,50 pela plastificação. Também se for algum documento que cheguei até metade de uma folha 4, dá para eu plastificar usando esse aqui e cobrar aí R$3,50 pela plastificação. Também tem esses outros retalhozinhos menor aqui, ó, que dependendo do tamanho, alguns dá para eu plastificar também documentos, e os que não dá para eu plastificar documento, eu deixo guardado aqui, porque pode aparecer pessoas aqui com algum papelzinho que eles queiram plastificar e conservar. Esses dias mesmo eu vi uma senhora aqui com um papelzinho onde ela tinha anotado os horários dos remédios controlados que o filho dela tinha que tomar, e ela queria plastificar, né, para durar mais, para preservar lá o horário lá no prato dos remédios. E aí, com um pedacinho de Pulacil desse aqui, ó, eu consegui plastificar e cobrei R$2, que é o mesmo valor que eu cobro, né, para plastificar um documento como RG, CPF, título de eleitor e etc. E aí, às vezes, tu guarda esse retalho aí, dependendo do tamanho do retalho, ó, mesmo que pareça pequeno, às vezes chega cliente com um monte de papelzinho que eles querem cortar e plastificar. E às vezes quando você corta, é um tamanho de papel bem pequenininho, que aí você pode utilizar esses retalhos para poder estar plastificando e estar lucrando, e cobrando aí um valor, até mesmo o valor do plastificação de documento, de R$2,50. Mas dependendo da quantidade, pode dar um desconto aí, cobrar R$1,50, né, por exemplo, e mesmo assim tu ainda vai estar num lucro muito grande, porque esse retalho aqui, ó, como eles são tão pequenos, eles poderiam ter ido para o lixo, mas eu prefiro guardar e esperar uma oportunidade de utilizá-los, que sempre aparece. Então essa dica que eu tenho para vocês, ó, nunca jogue fora os seus retalhos de Pulacil, a não ser que seja um pedaço muito pequeno mesmo. Mas uns pedaços assim, mais ou menos desse tamanho, ó, lá na frente eles podem ser úteis para você fazer uma plastificação de alguma coisa pequena e ainda sair lutando, em vez de ter jogado ele no lixo, entendeu? Para você que acabou de assistir esse vídeo e que deseja abrir uma gráfica rápida ou trabalhar em casa como freelancer, mas ainda não tem domínio sobre o CorelDRAW e o Photoshop, que são dois softwares essenciais para quem quer atuar na área, eu tenho um curso que ensino você e ainda te dou 3 brindes para aumentar sua produtividade no dia a dia. Saiba mais detalhes do curso clicando no link na descrição do vídeo.